O caso que eu vou contar hoje é um caso sobrenatural de Steven Zillner. Não preciso nem falar que a história foi contada no livro Demoniologistas de Ed e Lorraine Warren. Esse homem, ele usava espelhos como instrumento de magia negra. Primeiro ele realizou um longo ritual e depois ele direcionava o olhar para o espelho, usando quase da mesma forma que usa uma bola de cristal como ponto de concentração. Quando ele usou pela primeira vez, ele viu muito pouco no espelho, nada além da movimentação de formas borradas ou pequenos incidentes rápidos que não significavam nada para ele. Porém, depois de semanas, quanto mais ele se concentrava no espelho, mais controle Steven ganhava e, em consequência, mais ele conseguia ver. Após ele realizar esse ritual chamado Speculum, obsessivamente por muitos meses, ele chegou ao ponto em que bastava declarar o que queria ver para que a imagem desejada aparecesse. Finalmente, depois de ter concluído o ritual, ele conseguia de fato sintonizar o futuro sempre que quisesse e realmente predizer eventos do seu interesse que ocorriam um dia, um mês, até um ano mais tarde. E em pouco tempo ele passou a projetar pessoas no espelho. Invariavelmente eram pessoas que o Sr. Zillner não gostava, e ele selecionava para se vingar ou punir. O indivíduo não suspeitava de absolutamente nada, e surgia as imagens de alguma situação futura real no espelho. Então, tendo a vítima literalmente diante dos seus olhos, Steven decretaria pela sua vontade que um infortúnio recaísse sobre aquela pessoa. Por exemplo, ele via sua vítima de pé, no alto de um lance de escadas. Nessa situação, se ele quisesse fazê-la cair das escadas e quebrar um braço, bastava que ele desejasse ver tal acontecimento. Mas havia um porém. Esses atos maléficos não aconteciam pelo simples poder de vontade de Steven. Eles seriam realizados por espíritos inumanos que ele comandava como parte do ritual. Para fazer a vítima cair das escadas, o espírito inumano iria momentaneamente desorientar a pessoa, aportar um pouco de graxa em um degrau ou chegaria mesmo a dar um empurrão psicocinético na vítima. Mas ele cometeu um erro e a magia começou a dar errado. Em consequência, o mal que ele pretendia infligir aos outros começou a recair sobre ele. E os espíritos que ele havia liberado para atormentar os seus inimigos tinham infestado a casa dele e se ocupavam ativamente de oprimi-lo. Ouviam-se passos e respirações pesadas na casa. Portas se abriam sozinhas. Objetos levitavam ou eram arremessados pelos cômodos por mãos invisíveis. Barulhos sobrenaturais o acordavam no meio da noite. Uma presença invisível perambulava pelo local e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Quando Steven entrou em contato com Ed e Lorraine, eles foram lá para a casa de Steven para ajudá-lo. Ele fez um ritual reverso que obrigava o espírito demoníaco a realizar o malefício pela sua própria conta e responsabilidade, ou então fazer cessar totalmente a opressão.